pessoal, vou fazer a apresentação e a introdução do nosso trabalho em grupo da disciplina Neuroanatomia aplicada à Psicologia no curso de Musicoterapia, ministrada pelo professor João Vinícius. Iremos apresentar o filme A Música Nunca Parou e o texto O Último Hippie, do livro Um Antropólogo em Marte, de Oliver Sacks, para o tema do nosso trabalho, onde iremos abordar a história de dois personagens principais, sendo o personagem do filme Gabriel interpretando um caso fictício e o personagem do texto Greg vivenciando um caso verídico, contextualizando esses episódios aos processos terapêuticos da música e os resultados desse tipo de tratamento em pessoas com lesões cerebrais. O que nos chamou a atenção foram os aspectos terapêuticos da música, proporcionando uma comunicação entre o passado e o presente desses personagens ou pacientes, que sofreram lesões cerebrais que afetaram suas memórias e identidades. Neste contexto, vamos abordar também os diagnósticos das regiões do cérebro afetadas e o papel terapêutico da música em um tratamento de musicoterapia e suas conexões com a neuroanatomia, especialmente ao que se refere à memória, linguagem e os efeitos da música no cérebro humano. No filme A Música Nunca Parou, é contada a história de Gabriel, que foi inspirada em um conto de Oliver Sacks. Gabriel viveu intensamente o movimento hippie dos anos 60. Após longos anos de ruptura com o vínculo de sua família conservadora, Gabriel é encontrado com um grande tumor cerebral, que comprometeu sua capacidade de formar novas memórias, um caso que foi diagnosticado como amnésia anterógrada, ocorrido por uma lesão no lobo temporal medial. De acordo com Christopher e Dana Weir Foundation, a lesão cerebral traumática é quando há uma ocorrência de um trauma repentino que causa danos ao cérebro, e no caso de Gabriel, a lesão foi causada por um tumor. A musicoterapia foi um tratamento que ajudou a se reconectar com ele mesmo, através da música que ele escutava na era hippie dos anos 60. É possível entender que a música ela surgiu como um modo de escape para trazer memórias, momentos, pessoas que viviam com ele nessa época. A história de Gabriel foi inspirada em um caso real de Greg, que foi relatado por Oliver Sacks no conto O Último Hippie. Greg também viveu aos anos 60 e desenvolveu um tumor que afetou gravemente o seu lobo temporal. É importante colocar em pauta que tanto Greg como Gabriel tiveram um contato muito profundo com a música, já que foi ela que começou a vincular a sua reconexão consigo mesmo. As músicas fizeram lembrar dos anos 60, momentos que foram mais marcantes, tanto para Greg como Gabriel. Agora abordaremos sobre os diagnósticos e as regiões afetadas. Tanto o Gabriel quanto o Greg, ele sofre de amnésia anterógrada, que é a incapacidade de reter e formar novas memórias após uma lesão cerebral. Isso ocorre quando ambos teve lesão no lobo temporal medial, especialmente naquela região do hipocampo, que é crucial para a consolidação de novas memórias. O hipocampo funciona uma espécie como uma ponte entre a memória de curto e de longo prazo. Quando ele é danificado, as experiências não são fixadas na memória. Por isso que Gabriel acorda todos os dias achando que está no mesmo ponto, ou seja, nos anos 60. Nunca passou os anos 60 para ele. No caso de Greg, descrito por Oliver Sacks, ou ainda é mais grave, porque ele nem reconhece o ano que está, que é no final de 69, e acredita ainda que o presidente é Nixon, que já está nos anos 80. Tá? Então essas características mostram como que o hipocampo é essencial para a construção contínua da nossa memória e identidade. Sabe aquela música que só de começar a tocar já traz uma enxurrada de lembrança? No caso do Gabriel, o personagem do filme, isso é ainda mais impressionante. Mesmo enfrentando uma perda de memória recente, ele consegue se lembrar de cada letra das músicas que marcaram a sua juventude. Isso acontece por causa da chamada memória musical, uma forma de memória que costuma ser preservada mesmo em caso de amnésia ou doença como Alzheimer. Mas por quê? Porque a música ativa várias regiões do cérebro ao mesmo tempo. Ela envolve o hipocampo, que é fundamental para a formação de memória, o córtex pré-frontal, ligado à memória de longo prazo, e o sistema límbico, responsável pelas emoções. E além disso tudo, são ativadas áreas motoras
e o que explica por que às vezes sentimos vontade de cantar, bater palma ou até mesmo dançar quando ouvimos certa música. No filme, dá pra ver claramente como Gabriel muda, como ouve música de bandas como The Beatles. A expressão dele muda, ele canta junto, se emociona e até comunica melhor com os pais. A musicoterapeuta percebe esse efeito e usa a música como uma ponte entre o passado e o presente. A cada canção, Gabriel acessa lembrança à parte e de que pareciam inacessíveis. Isso mostra o quanto a música é uma ferramenta poderosa na recuperação de memória e no resgate de identidade. Quando ouvimos música, o primeiro processamento ocorre no córtex auditivo primário, localizado no lóbulo temporal e é responsável por decodificar as propriedades físicas do som, como altura, timbre e intensidade. Mas os efeitos da música vão muito além da audição. A música ativa também o córtex pré-frontal dorsolateral, envolvido na recuperação de memórias autobiográficas e na organização do comportamento. Por isso, músicas marcantes tendem a trazer memórias e lembranças específicas da vida de alguém. A amígdala, situada no sistema límbico, entra em ação quando a música desperta sentimentos profundos, como vemos em Gabriel, que se emociona e canta com entusiasmo ao ouvir All You Need Is Love, dos Beatles, em uma das cenas mais marcantes do filme. Beatles, que inclusive também é uma das minhas bandas favoritas. Essa ativação emocional ajuda a reforçar traços de memória e de engajamento social. O cerebelo, tradicionalmente associado à coordenação motora fina e ao equilíbrio, também atua no processamento do ritmo musical e da sincronização motora, essencial quando Gabriel movimenta o seu corpo de forma espontânea ao ouvir músicas familiares a ele. Além disso, estruturas como o núcleo accumbens, envolvido no circuito de recompensas, e o córtex orbitofrontal, ligado à avaliação estética e prazerosa da música, também estão envolvidos, o que reforça o poder da música como estímulo terapêutico. Esse circuito complexo evidencia como a música consegue acessar o cérebro de forma ampla, inclusive em pessoas com danos no hipocampo, como Gabriel. A música atua como um atalho sensorial e emocional, contornando bloqueios cognitivos e abrindo caminhos para experiências significativas. A partir disso, no próximo trecho, vamos entender como esse potencial da música se conecta com a neuroplasticidade. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de um fenômeno que dá para perceber e é bastante perceptível no caso do Gabriel, que é a neuroplasticidade, que nada mais é a capacidade do cérebro de se adaptar e criando novas conexões mesmo depois de sofrer uma lesão. Primeiramente, olá, meu nome é Ana Clara, e antes de tudo é importante entender que no caso dele, a lesão é no hipocampo, como alguns colegas já citaram. Ele fica no lóbulo temporal e é super importante para formar memórias novas. Mas mesmo com esse prejuízo, o cérebro dele continua reagindo à música, principalmente aquelas que ele já conhecia e tem um valor emocional. Isso acontece porque a música ela reage em vários lugares do cérebro, em várias áreas ao mesmo tempo. Ele entra pelo córtex auditivo primário e fica no giro de Hershey e já começa a se espalhar. A parte rítmica envolve o córtex motor e até o cerebelo, que ajuda na coordenação no tempo. Tudo isso pode ser estimulado com a música que traz lembrança. Em algum caso, até o córtex entorrinal e regiões vizinhas no hipocampo ajudam a resgatar as memórias antigas, mostrando como o cérebro tenta compensar o que foi perdido. Então é por isso que no filme a gente vê quando o Gabriel ouve músicas que marcaram a vida dele, ele reage de uma maneira diferente do que é uma música nova, atual, que ele não teve um contato tão grande que nem as músicas que ele teve. E isso mostra que as músicas estão acessando as redes neurais que ainda estão vivas e que a repetição desse estímulo fortalece as conexões. Fala, turminha, aqui é Rony Coelho, da turma de musicoterapia. Os nossos personagens tiveram alterações graves que influenciaram muito na forma de eles enxergarem o mundo, mas também da forma que o mundo os enxerga. Um perde a visão e ambos perdem a capacidade de trazer a realidade atual para o seu contexto interno e o seu entendimento de mundo e a interação com ele. Vai ser natural por você não conseguir gerar novas memórias
o presente vai ficar fragmentado. E Gabriel e Greg acabam, por incapacidade orgânica, eles não assimilam o presente. Sim, é como uma prisão psicofísico e emocional. Queríamos falar sobre a importância das pessoas no entorno para o sucesso de qualquer tratamento. No filme, ele encontra um personagem importante da sua história, seu pai. Neste reencontro, seu pai foi figura essencial, né? Ele posiciona-se e busca, com toda a energia, entender o momento da história em que o filho estava fixado, que ele precisou adentrar o universo afetivo e cultural do seu filho para entendê-lo. E ele conseguiu fazer isso através da música. A musicoterapia é uma intervenção clínica estruturada que utiliza a música para alcançar objetivos terapêuticos individualizados. No filme A Música Nunca Parou, a terapeuta musical utiliza canções significativas da juventude de Gabriel, como recurso para estimular respostas cognitivas e emocionais. Esse tipo de abordagem se baseia em evidências neuroanatômicas. A escuta musical ativa múltiplas regiões do cérebro, como o córtex auditivo, o córtex pré-frontal, responsável por funções executivas e recuperação de memórias, a amígdala, que regula as emoções, e o cerebelo, ligado à coordenação motora e ritmo. Mesmo com lesões no hipocampo responsáveis pela amnésia anterógrada, entre outras regiões, continuam funcionais, o que permite que a música atue como estímulo alternativo para reativar circuitos neurais preservados. Essa prática não é exclusiva da ficção. A musicoterapia é utilizada clinicamente em pacientes com Alzheimer, Parkinson, lesões cerebrais traumáticas e acidentes vasculares cerebrais. Estudos mostram melhora em habilidades como linguagem, atenção, coordenação motora, regulação emocional e vínculo social. No conto O Último Hippie, de Oliver Sacks, vemos uma aplicação semelhante. Mesmo com extensas lesões temporais, o paciente Greg responde à música de forma emocional e comportamental. Isso reforça o entendimento de que a música pode acessar vias neurais distintas das que foram danificadas, evidenciando seu valor como ferramenta terapêutica complementar e integrativa. Então, para concluir, a gente pode notar tanto no filme quanto no conto a complexidade do cérebro. Mas a gente também nota que ele é sensível aos estímulos afetivos. Mesmo com lesões graves nele, a gente nota que há caminhos para conexão, para comunicação e para cuidado. Dessa forma, a música entra como muito mais do que entretenimento. Ela entra como uma forma de saúde, ajudando com as memórias, no caso de Greg e de Gabriel, com a própria identidade, que é algo que eles perdem também. Estudar neuroanatomia é entender que a ciência ela pode se agregar à arte e à emoção no cuidado com as pessoas. Eu agradeço muito por vocês terem assistido e espero que tenha agregado conhecimento a vocês através da nossa apresentação, que tenha levado a refletir também que a gente tem que cuidar das pessoas como um todo.